Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade nos vídeos, falando sobre a vida espiritual, a vida do homem natural e do homem espiritual. A gente já tem aí uma série de vídeos postados, quem não assistiu, assiste para ter uma melhor compreensão. E uma coisa que tem que acompanhar a vida da pessoa espiritual é o entendimento de quem somos, porque isso a gente já viu nos vídeos anteriores, mas precisa acompanhar a gente em todo o caminho. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, então a nossa semelhança de Deus é espiritual, é o Espírito de Deus que foi soprado ali na narina do homem. O homem vai associar a alma vivente, ele recebeu o sopro de Deus. Deus é Espírito, então o sopro de Deus é espiritual, não é físico. E então a imagem e semelhança que o homem foi criado, Deus é Espírito, é espiritual. Esse Espírito que nos foi dado, o Espírito de Cristo, que nós somos criados nele, por ele e para ele. Então, se nós somos criados nele, no Filho de Deus, então nós somos essa pessoa criada no Espírito do Filho de Deus. Por isso ele veio resgatar o que havia perdido. O homem, ao pecar, ele apartou-se do seu Criador, ele apartou-se da sua origem, que é Cristo. Então Cristo veio, e todo aquele que recebe Jesus Cristo volta novamente à sua origem, aonde ele foi criado, que nós somos criados nele, Cristo, no Filho de Deus. Nós fomos criados no Espírito de Deus. Então nós recebemos na nossa vida, foi o Espírito do Filho de Deus, que nós somos criados nele. Então isso tem que estar bem claro. Nós somos pessoas espirituais e o nosso espírito, a origem do nosso espírito é Cristo. Nós somos originários de Cristo, do seu Espírito, do Filho de Deus, porque foi do agrado do Pai que todas as coisas se congregassem nele. Isso está nos vídeos anteriores, estou trazendo aqui só para que você não esqueça e esse entendimento continue na sua vida. Esse entendimento é espiritual, porque nós que somos novo nascido, nós somos pessoas espirituais, e quem compreende as coisas do Espírito, senão o homem espiritual, o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Isso diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não compreende essas coisas. O homem natural não compreende, não sabe o que é ser novo nascido, porque não tem essa presença do Espírito de Cristo na vida dele, não tem esse companheirismo do Espírito Santo na sua vida. O homem natural, ele se preocupa só com as coisas naturais, só com o que ele vai ganhar, com o que ele vai possuir, qual é os recursos que vai dar sustento a ele. Mas nós, pessoas espirituais, nós não preocupamos com essas coisas, porque nós sabemos que buscando em primeiro lugar o reino dos céus, buscando em primeiro lugar Cristo, a estar em Cristo, a ter o Espírito de Cristo na sua vida, o Espírito Santo, todas as coisas nos são dadas por acréscimo. Então as bênçãos de Deus na vida do cristão é acréscimo. E aí nós vamos entrar num tema, num assunto que é importante compreender a diferença entre Israel e igreja. Eu já tenho vídeos postados lá no YouTube que fala sobre Israel e igreja. Vão lá e assiste. Está lá em série de vídeos discernindo sobre o Apocalipse. Está lá o vídeo de número 11, 12 e 13. Porque o Israel é uma coisa, a igreja é outra. Então o que Deus, a glória de Deus, Deus era glorificado pela pompa de Israel, pela riqueza de Israel. Ali Deus foi glorificado em Salomão pela pompa de Salomão, a riqueza de Salomão. Deus foi glorificado em Davi, pai de Salomão, pelas conquistas de Davi. Mas nós, igreja, somos diferentes. A glória de Deus é quando mais e mais pessoas se rendem a Jesus Cristo, seja salvo em Jesus Cristo. A glória a Deus é glorificada pelas almas salvas em Cristo Jesus. E tudo que nós recebemos na nossa vida de acréscimo que nos é dado é para que Deus seja glorificado.
E está lá em João capítulo 14, verso 13, tudo que Deus nos dá é para que Ele seja glorificado em Cristo Jesus. Tudo que nós pedimos no nome de Jesus Cristo, nós recebemos para que o Pai seja glorificado no Filho. Então a função da igreja, o objetivo da igreja é para que o Pai seja glorificado no Filho. E nós somos igreja, nós temos que compreender que somos igreja, somos seres espirituais, somos igreja. E hoje nós vamos falar de oração. E oração, ela vem da fé, que nós falamos já nos vídeos anteriores dessas 4 coisas que está interessado, que são fé, santidade, justiça e amor. Então a fé, ela vem, a oração, ela vem da fé. A pessoa quando ora, ele está orando a Deus, ele está orando porque ele crê, porque ele tem fé. Então a oração, ela é um produto da fé. E aí nós temos que ver, seja do homem natural ou do homem espiritual, tudo depende da fé. E nós vamos ver algo que talvez ninguém tenha ministrado na sua vida, mas que você vai entender nessa ministração hoje. Lá em Marcos capítulo 11, verso 25 diz: e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará a vossa ofensa. Veja bem, o vídeo anterior a gente tratou do amor e do perdão, né? Aqui já começamos a entrar já na oração, saindo já com uma instrução que quando orarmos é necessário perdoarmos, né? Então é preciso, nós que somos espirituais, temos de ter essa consciência, de ministrar as pessoas que é necessário que haja um perdão. Quando nós entramos na presença de Deus, é necessário que nós viemos a perdoar as pessoas. E que a pessoa que está orando, que entra na presença de Deus, é necessário limpar o coração na presença de Deus. Porém, nós temos que compreender a bondade de Deus. Não dá para nós olharmos ser espiritual sem compreender a bondade de Deus, que faz seu sol nascer sobre os bons e maus, faz sua chuva derramar sobre os bons e os maus. E quando nós olhamos lá para o texto que trata ali, quando Jesus Cristo foi preso, que estava diante de Pilatos, a qual Jesus Cristo disse que o reino deles não é desse mundo, porque não é. Então o reino que nós, os novos nascidos, igreja de Jesus Cristo, somos inseridos, é o reino dos céus. A gente somos nesse reino do mundo, mas estamos aqui nesse mundo. E quem nos abençoa nesse mundo, mesmo o reino sendo Jesus Cristo, é Jesus Cristo que nos abençoa. Por quê? Porque se trata, o reino desse mundo não é dele, porque o homem perdeu o domínio que foi dado para ele. Está lá em Gênesis, está lá, vocês vão lá no YouTube, vocês verem esse vídeo, que eu falo sobre essa questão. Mas o reino desse mundo não é de Cristo, mas todas as coisas são de Cristo. E o diabo, ele tem um reino, porque ele reina através do pecado na vida do homem natural, carnal. Então, mas é o seguinte, ele só tem o poder do que o homem pode fazer. O diabo, o que o diabo faz? Ele influencia a vida do homem, ele influencia os governos, ele reina através do homem natural, do homem que ainda não passou pelo processo do novo nascimento, a qual o diabo influencia, e com isso o diabo está reinando. Mas o diabo não tem poder para abençoar. O único que tem poder para abençoar é Deus. Cristo é Deus, ele é abençoador. Ele é o nosso abençoador. É através de Cristo que nós oramos ao Pai, que nós pedimos a bênção de Deus e somos abençoados. E aí nós temos que compreender uma coisa: a bênção, ela não pode ser desprovida de alguma coisa. Todas as vezes que Deus está nos abençoando, Ele está abençoando com alguma coisa. E eu já ministrei isso em outros vídeos anteriores. Então todas as vezes que nós formos abençoar alguém, nós temos que abençoar com alguma coisa. Então, esse negócio dessa bênção, Deus te abençoa, Deus te abençoa, Deus te abençoa e pronto. Isso não é bíblico.
A bênção é aquela que você abençoou com alguma coisa. Então, quando nós oramos, nós estamos pedindo uma bênção ao Senhor, e Ele vai nos abençoar com alguma coisa. Quando nós cremos que vamos receber a bênção de Deus, Ele está nos abençoando com alguma coisa. Ele está nos abençoando com saúde, com vida, com paz, com amor, com alegria, com prosperidade, mas Ele está nos abençoando com alguma coisa. E porque Deus, Ele é galardoador daqueles que crêem nele. Está lá em Hebreus capítulo 11. Então, quem tem, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem crê em Deus tem que crer que Ele é galardoador da pessoa. Então, Ele é que nos abençoa com aquilo que nós estamos pedindo, que nós estamos necessitando, e Ele sabe que nós precisamos e que nós podemos receber, porque nós temos que compreender também, Deus, Ele não vai dar aquilo que a pessoa não pode receber. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Deus é onisciente, e na sua onisciência Ele não vai dar ao filho aquilo que ele não pode receber. Ele vai dar ao filho aquilo que ele pode receber. Muitas vezes a pessoa que é natural, ainda não é filho, ainda não passou pelo processo do nascimento, que ainda não foi verificado, isso é aquele que ainda não é espiritual, é carnal, às vezes ele é mais abençoado do que o filho. Por quê? Porque Deus não vai dar ao filho aquilo que vai desencaminhar ele no caminho dele. Então o filho, ele vai receber do pai aquilo que ele pode receber, aquilo que não vai fazer mal a ele. As bênçãos de Deus é aquela que não nos traz dor e sofrimento. Está lá em Salmos 30, né? Então nós recebemos aquilo que não vai trazer sofrimento para a nossa vida. Então Deus, Ele é abençoador. Agora nós temos que compreender um negócio, a questão da oração, que aqui está tratando da oração. Deus, Ele atende só as pessoas espirituais, só os filhos? Não, Deus atende a todos que oram por Ele, oram a Ele, pedindo alguma coisa a Ele, porque Deus é bom. Deus não vai ver o homem em sofrimento orando e pedindo a Ele, você entender? Mesmo a pessoa sendo uma pessoa natural, carnal, Deus, Ele abençoa porque Ele é bom. E aí nós vemos essa situação, por exemplo, quando aquele centurião romano, né, ele chega lá em Jesus Cristo, está lá em Mateus capítulo 7, do verso 7 a 11, aonde o centurião, ele estava lá com seu criado ali, era um criado que ele amava muito, gostava dele, talvez como um filho, né, ou mesmo um filho adotivo. Ele estava com o criado à morte. Então ele vai até Jesus Cristo, e Jesus Cristo de imediato se dispõe a ir com o centurião romano, e dá vida ali ao criado do centurião romano. E veja bem, Jesus era judeu, Jesus aliás, como pessoa, como homem, ser humano, ele é judeu, porque ele é hebreu, israelita, judeu da tribo de Davi, ele é da descendência de Davi. E Roma tinha subjugado o povo judeu, dominado o povo judeu. E ali o centurião, ele era um comandante romano, a qual tinha ali muitos batalhão de soldados romanos à disposição dele, que oprimia o povo judeu ali, subjugando o povo judeu, mantendo o povo judeu ali debaixo do jugo. Claro que tinha ali um governador romano, né? Mas o exército romano estava ali garantindo qualquer desobediência, qualquer coisa. O exército romano vinha e prendia, abatia, açoitava, matava, fazia o que quisesse com o povo judeu. Então, o centurião romano era essa pessoa que estava nessa condição, subjugando o povo judeu, que era o povo de Jesus Cristo. Mas de imediato Jesus Cristo dispõe aí com aquele centurião romano. E o centurião romano não era uma pessoa convertida à lei judaica. Ele não era, porque naquele tempo não existia ainda o cristianismo. Jesus veio para os seus, depois os seus não receberam, ele abriu os braços na cruz, e todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. E aí daí surgiu o cristianismo. Mas ali, enquanto Jesus estava ali em Judá, pregando para os judeus ali,
não existia ainda o cristianismo. A única ali religião que existia, que era de Deus, era a religião judaica. Então, aquele centurião romano, ele não seguia a Deus, ele não era um convertido a Deus, ele era um homem natural, carnal, e ele não tinha nenhuma conversão à religião de Deus. Mas Jesus se dispôs a curar o filho dele, se dispôs a atender a ele. Se olharmos, quando nós olhamos para a oração é uma conversa com Deus. E ali o centurião romano, ele teve uma conversa com Jesus Cristo. Então compreenda uma coisa: a oração, ela vale para todas as pessoas que buscar com fé, crendo que Deus pode atender, Deus vai atender, porque Deus é bom, independente de ser uma pessoa natural, uma pessoa carnal, independente de estar em pecado, independente de ser convertido ou não. Quando a pessoa ora, Deus atende, porque Deus é bom, Deus é bom. E lá em Mateus capítulo 6, vamos ver aqui o que Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, Jesus ensina os apóstolos a orar. E lá o Evangelho de Jesus Cristo está dizendo assim: portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então veja bem, aqui Jesus traz uma oração, ensinando os discípulos a orar. Agora nós temos que compreender outra coisa. Além de já ter compreendido, a questão que Deus atende a oração também do homem natural, homem carnal, e como atende a da pessoa espiritual. A diferença é porque a pessoa espiritual, ele já é um novo nascido, e ele já é filho de Deus, ele vai para o céu, está com Deus. O homem natural, se ele não se converter, ele não vai para o céu. Mas Deus atende, porque o único que abençoa, que tem poder para abençoar nessa terra é Deus. O diabo não pode abençoar ninguém. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida abundante. Então é Ele que nos dá vida, é Ele que nos abençoa com todas as coisas. Mas aqui Jesus nos ensina uma oração pessoal. E aí agora nós temos que compreender uma coisa: essa oração é para a pessoa, o novo nascido. Porque a oração é o seguinte: existe a oração própria dos filhos de Deus. Essa aqui é a oração própria dos filhos de Deus, E existe, e todo tipo de oração que a pessoa vai falar com Deus, que ele está pedindo, ele é atendido, porque é Deus que abençoa, Se ele tiver fé, ele é atendido, que depende da fé. Mas existe a oração pessoal, existe a oração ministerial, aquela que você tem um ministério, que você está orando pela igreja, orando para a conversão de pessoas, orando para que pessoas seja convertida. E antes de nós aprofundar mais aqui nesse assunto aqui, deixa eu só dizer aqui para vocês uma diferença de uma forma de oração. Quando nós oramos para conversão das pessoas, nós oramos para que pessoas sejam convertidas a Jesus Cristo, que pessoas deixem o pecado, deixem de ser natural para ser espiritual, nós temos de levar a palavra. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, o ensino de Jesus Cristo, Ele está nos enviando ao mundo para pregar a sua palavra. É o Evangelho de Jesus Cristo que liberta. O Evangelho é o Evangelho da libertação, é o Evangelho que cura, que sara, que liberta. Então é pela palavra que a pessoa é liberta. Então compreenda o negócio: Deus, ele atende a oração do justo e do injusto, porque Ele que abençoa, Ele atende todos na aflição, porque Ele é bom. Mas a pessoa só é liberta
quando a palavra que liberta, que é Cristo, ela entra no coração da pessoa, ela entra na vida da pessoa e faz a obra na vida da pessoa. E a palavra, mas não é essa palavra aqui escrita, essa palavra que está na Bíblia. Muita gente olha a Bíblia como se o papel aqui tivesse vida. Não, a palavra que tem vida é a palavra pronunciada, seja ela pronunciada por nós quando estamos ministrando, sai da nossa boca, ela entra na vida da pessoa. Essa é a palavra viva, que tem vida, porque Cristo está em nós ministrando na vida da pessoa. Cristo está em mim hoje ministrando na sua vida. A palavra que liberta é também aquela palavra que, quando você está lendo, você pronuncia ela pela sua boca, pela sua mente, você está pronunciando e ela está entrando na sua vida. Cristo é a palavra, é o verbo, é a palavra, ele está entrando na sua vida. Não é essa palavra morta escrita. Cristo não está aqui nas páginas de papel. Cristo está na palavra pronunciada, na palavra que é vida. A pronúncia da palavra é vida. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Então tudo foi criado pela palavra, que é Cristo. A palavra é Cristo. Então tudo foi criado pela palavra. Então a palavra que sai da nossa boca é Cristo, usando a nossa boca pela sua palavra para alcançar as vidas. E a pessoa, quando está lendo, que ele está pronunciando a palavra na mente ou mesmo na boca, lendo de voz alta, a palavra entrando na boca dele, na vida dele. Então essa é a palavra que liberta, que sara. A oração, ela só vai surtir efeito para a libertação da pessoa se nós agregarmos a palavra. Nós agregarmos a palavra na oração, ou agregarmos a oração com a palavra, e sim vai surtir efeito. Então nós precisamos ter essa compreensão, esse entendimento. Então, voltando aqui para a oração individual, aí veja bem, vamos a oração para nós, a oração individual. Jesus, ele instrui, antes aqui dele nos dar a oração universal, ele diz para entrar no nosso quarto e orar ao Pai, porque ele sabe do que nós precisamos, né? Então Deus, ele sabe de antemão de tudo que nós precisamos, mas precisamos falar com ele, orar, né? Então Jesus nos traz essa oração, que a oração universal é uma oração individual nossa. Veja bem como ela começa: portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós já fizemos a leitura, agora vamos olhar verso a verso, né? Vamos olhar a informação, isso é importante. Eu já tenho trazido isso sempre para os ouvintes. É importante olharmos as informações que o texto nos dá. Então aqui o texto está dizendo, né, para nós orarmos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então aqui nós temos duas informações. Primeiro, é o Filho, né? Quem está entrando aqui na presença de Deus é o Filho, porque ele está dizendo Pai. Jesus, ele deu essa oração para os discípulos, para a igreja, para nós que fomos verificados em Cristo e voltamos a ser filhos de Cristo. Temos agora o Espírito de Cristo, Filho de Deus, e em Cristo Jesus nós somos criados nele. O pecado tinha nos separado dele, mas pela obra redentora dele nós fomos vivificados, nascemos novamente nele e voltemos a ele. Isso para os que arrependeram de fato, morreram para o pecado e ressuscitaram com Cristo para a vida. Quem não assistiu os outros vídeos anteriores, assiste, que vai compreender o que eu estou falando. Então, aqui está dizendo, essa oração, esse ensino é para auxílio, a pessoa que já nasceu, para a pessoa espiritual, que já nasceu em Cristo, passou pelo processo do novo nascimento, da água e do Espírito. Então, a pessoa chega como filho na presença de Deus. Então, a primeira coisa, a pessoa está chegando, está dizendo: eu sou filho do Senhor. Porque quem testifica que somos filhos de Deus é o Espírito Santo, testifica a nossa vida. Então nós estamos dizendo que somos filhos, o Espírito Santo está dizendo ao Pai, testificando que nós somos filhos. Então essa é uma das condições dessa oração para os filhos de Deus, que é uma oração própria para os filhos de Deus, né? Porque ele está declarando a Deus que é filho. Agora, aí que nós temos de ter o cuidado quando nos colocamos na presença de Deus, porque se ele não é filho e ele está colocando como filho, ele está tentando enganar a Deus, e Deus não deixa ser enganado por ninguém escarnece de Deus. Então a oração do Pai Nosso é uma oração
que nós temos que ter um cuidado muito grande com ela, porque também tem a questão do perdão, né? Que se nós não perdoarmos, não somos perdoados. Então, tem uma série de coisas importantes para compreendermos na oração do Pai Nosso, oração universal. Se a pessoa não é filho, não adianta ele estar entrando na presença de Deus como filho, porque não é filho, ele ainda precisa passar pelo processo do novo nascimento. Não adianta a pessoa estar em pecado, ter uma pessoa ímpia, e chegar diante de Deus dizendo que é filho, que Deus não vai receber ele como filho, porque ele não é filho. Agora, se a pessoa é mesmo sendo ímpio, mas ele está em situação difícil, e ele clama a Deus, não colocando como filho, mas clamando a Deus, que sabe, com fé, Deus vai atender ele, que é o que a gente já falou antes. Mas agora, como filho, nós não podemos querer enganar a Deus, que Ele conhece a nossa situação. Se a pessoa está em pecado, gente, não entra na presença de Deus como filho, se converte, arrepende primeiro do pecado, se converte a Jesus Cristo, morrendo com Cristo para o pecado, participando da morte de Jesus Cristo, morrendo para o pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito na sua vida, e assim você ressuscita com Cristo para a vida com Deus. Aí sim, você tem o Espírito vivificado novamente na sua vida, você passa no processo do novo nascimento e você torna filho de Deus. Mas não queira enganar a Deus, que você não consegue enganar a Deus, porque Ele conhece o seu entendimento. Ele sabe se você está em pecado, Ele sabe dos pecados que você está cometendo. Se você está em prostituição e não sai da prostituição, Deus sabe que você continua em prostituição. Se você está adulterando, Deus sabe que você continua adulterando. Se você continua mentindo, Deus sabe que você continua mentindo. Então, se você é um homem natural ainda, não é novo convertido, não faça isso, não entra na presença de Deus querendo chamar Deus de pai, porque Ele sabe que você não é filho, e Ele não vai te atender como filho, porque Deus conhece, né? Então você tem que ser filho para você entrar na presença de Deus como filho. E aqui a pessoa agora como filho, ele diz: santificado seja o teu nome. Então nós temos que olhar as informações que o texto está nos dando. Então nós temos duas informações, que é filho, a pessoa que faz essa oração porque ele é filho, né? E de santificado seja o seu nome. O que o filho está dizendo para o pai? Que o nome do pai seja santificado. Mas espera aí, por acaso há alguma coisa, alguma impiedade em Deus, alguma coisa no nome de Deus? Não, Deus é santo em tudo. A santidade é um dos atributos de Deus. Então Deus é santo. Mas então como é que eu preciso dizer ao Pai: santificado seja o teu nome, se Ele já é santo? É porque como filho recebemos o nome de Deus. O filho, ele recebe o nome de Deus. Então o filho está se comprometendo aqui com essa oração. Essa oração é uma oração muito profunda, é um tratado nosso com Deus, porque aqui nós entramos como filho de Deus na presença dele, e nós dizemos a ele que vamos cuidar do seu nome, para que o nome de Deus continue sendo santificado. Então o nome de Deus que é santificado é o nome de Deus que está em nós, porque ao sermos filho em Cristo, nós recebemos o nome de Deus, porque o filho recebe o nome do Pai. Então nós passamos a ser filhos de Deus e recebemos o nome dele na nossa vida, e nós precisamos cuidar para que o nome dele não seja profanado na nossa vida, para que nós temos que cuidar. O filho de Deus, ele não pode andar em pecado, e aí não quer dizer que ele não peque, porque enquanto nesse mundo a pessoa está sujeita ao pecado, mas há uma diferença do santo para a pessoa o ímpio. A diferença é que o santo, ele só peca se ele não souber que é pecado. Ele só peca se ele for enganado, cair no engano, numa coisa que ele não sabia, e aí no momento que ele vê que ele pecou, ele se arrepende e olha para Jesus Cristo e é perdoado, porque em Cristo Jesus nós somos perdoados, nós escolhemos para Ele, nós temos um advogado ao lado do Pai, que intercede por nós. Então todas as vezes em que o homem que é santo, que ele peca sem saber que pecou, mas quando ele descobre que ele pecou, ele se arrepende por ter pecado e é perdoado. Enquanto o ímpio não. O ímpio, que é o homem natural, o homem carnal, ele
continua pecando, mesmo sabendo que é pecado. Todo quem aqui não sabe que prostituir é pecado e continua prostituindo? Esse é o ímpio, ele sabe que é pecado e continua pecando. Quem aqui não sabe que adultério é pecado, mas continua adulterando? Esse é o ímpio, porque mesmo sabendo que é pecado, ele continua pecando. Quem é que aqui não sabe que mentir é pecado, mas mesmo sabendo que mentir é pecado, ele continua pecando? Então todas as obras da carne é pecado, e o homem natural, o homem carnal, continua praticando elas, porque mesmo sabendo que é pecado, ele quer continuar praticando as obras do pecado, as obras da carne, porque ainda não é um novo nascido. Então o homem espiritual, já nascido em Deus, ao orar, ao fazer essa oração do Pai Nosso, ele está criando aqui um compromisso com Deus. Ele está fazendo aqui um compromisso com Deus, um contrato com Deus, uma causa diante de Deus, dizendo a Deus que Ele vai cuidar para que o nome de Deus não seja profanado. Ele vai cuidar para que o nome de Deus que está na vida dele continue santo. Então temos que olhar para o texto bíblico e compreender o que o texto bíblico está nos dizendo, olhar as informações. Vou dar continuidade no próximo vídeo. Acompanhe para que você não fique sem o entendimento completo, porque Deus me levantou, Deus me fez a boca dele, isso é profeta, e me deu a missão de pregar a sua palavra, que é a verdade, e de pregar também os seus juízos, porque hoje a gente vê aí que pregadores não querem saber de pregar mais juízo, mas Deus me levantou para pregar a sua palavra e seu juízo, e Deus me mandou dizer a todos que Ele castigará o pecado aonde ele reside, que é na pessoa do ímpio, a pessoa onde o pecado mora. Então, se você ainda não é um novo convertido, ainda está no pecado, renuncie ao pecado, porque Deus vai castigar o pecado aonde ele reside, aonde ele vive, que é nas pessoas que estão em pecado. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos. Continue assistindo o próximo vídeo.